Aqui estou eu mais uma vez para concluir aí a história da minha vida dos últimos 2 anos. Como vocês podem ver, a luz natural está indo embora, os vídeos estão ficando muito longos, mas eu tenho sentido no meu coração que tem que ser assim mesmo. Vai ser entregue da maneira que está sendo, porque eu queria fazer vídeos pequenos, aí no máximo de 8 minutos, mas estão ficando bem 40, 30 e poucos, mas eu vou entregar da maneira que tem que ser. Como vocês viram lá fora, a Fiorino tá ali, precisando de reforma. Eu volto a ressaltar, se alguém sentir no coração e quiser me ajudar, é só me chamar aí nos comentários. Se quiser, eu não estou pedindo esmola de ninguém, não é uma questão de orgulho. Mas de repente você pode ser tocado pelo Espírito Santo e ver a situação que eu me encontro ali, né? Com o meu carro. E não, quero ajudar esse cara aí. Eu senti Deus na vida dele e quero abençoar ele. Não estou fazendo esses vídeos para pedir ajuda, fazer vaquinha virtual, não estou pedindo nada disso, só contei minha história. Mas se você sentir no coração e quiser me abençoar, me chama que aí a gente vê a melhor maneira disso acontecer. Caso não, que Deus abençoe sua vida do mesmo jeito, que o objetivo é outro. Eu vou falar daquele Uno prata. Vou ligar a luz artificial até agora. Aliás, tem que ligar até de lá. Eu vou falar daquele Uno ali, porque ele faz parte complementar da bênção de Deus na minha vida. 2 semanas após, quero até colocar ali aquele quadro maravilhoso ali, do leão da tribo de Judá, do Cristo que foi morto e reviveu e glorificado está eternamente. Bom, depois do acidente, eu fiquei uma semana aqui em casa, em Esmeraldas. Não voltei para casa da minha ex-esposa. Ao Márcio Dias aí, ó, mandando mensagem. O irmão que mandou a mensagem lá no segundo acidente, me falando que era para ficar no hotel. Ninguém sabe que eu tô gravando esses vídeos. Ninguém. Absolutamente ninguém sabe. Eu fui inspirado por Deus a fazer isso semana passada e eu venho protelando, empurrando com a barriga no dito popular, e minha vida está virando de cabeça para baixo porque eu estou simplesmente desobedecendo a Deus. Isso tem que dar cabo agora. Eu estou dando cabo disso agora. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer, porque tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas através desses vídeos. Então, meus queridos, fiquei uma semana aqui em estado de choque com tudo que passou, fazendo uma avaliação das últimas semanas, por que Deus estava permitindo isso tudo acontecer comigo, né? E consegui visualizar aí o amor, a misericórdia, a graça, a benevolência de Deus na minha vida, os livramentos que Ele me deu, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a força, o domínio seja dado a Ele. Mas muitas das vezes quando as coisas acontecem, a gente não vislumbra todo o cenário. Quando a gente vai vivendo por partes a obra de Deus, a gente não entende, a gente murmura, a gente peca. A gente fala tanta bobagem, faz tanta bobagem. Mas eu consegui visualizar o amor, a graça, a misericórdia de Deus. E aí não acabou, né? Depois de uma semana que eu estava aqui, a minha ex-esposa me cobrando para mim ir embora, que eu tinha que ir no médico, cuidar dela para com a minha vida, né? Ela tinha as responsabilidades do trabalho dela, na casa de recuperação dela, os filhos dela, meus enteados, a mãe, o irmão. Então ela
filha de arrimo, ela cuida de todo mundo. E eu falei com ela, não se preocupa comigo não, eu tô bem, eu vou ficar por aqui, vou... Enfim. Só que ela me aguardou, sempre comunicando comigo, querendo saber como é que eu tava. E eu falei das dores que eu tava sentindo no peito, eu fiquei com o tórax roxo por causa do cinto, né? E por baixo da barriga ficou bem roxo, bem escuro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me confrontar, eu tenho as fotos. Eu não sei editar vídeo, não tenho esse conhecimento ainda, mas vou buscar porque eu sei que eu vou precisar muito da agora pra frente. Mas esse vídeo vai ser nu e cru, do jeito que tem que ser. Não vai ter nenhuma edição, não vai ter nenhum corte, é isso aí. Não vai haver manipulação. Do início ao fim eu vou tratar daquilo que tem que ser tratado. E futuramente eu vou aprender a manusear essa tecnologia a fim de melhorar o conteúdo que vai ser levado até você. Porém, fui para casa, fui no médico, aí a médica constatou que eu quebrei, né, que eu trinquei a escápula, a outra vértebra de baixo que eu não sei o nome, que as luxações, o roxo do peito, e mandou fazer raio-x para ver se tinha alguma coisa interna, se tinha rompido alguma coisa, se estava sentindo dores no abdômen, porque o temor era com relação ao roxo, né? Se tinha algum tipo de hemorragia interna, mas graças a Deus não. Não fui socorrido por ninguém da empresa, por ninguém, a não ser as pessoas que eu já citei aí, que com o que elas fizeram foi para mim o suficiente, mas não tive nenhum tipo de socorro clínico. Só depois de uma semana que eu fui no médico, e aí foi constatado as lesões aqui do tórax, da barriga, mas não tinha mais nada mais grave. Nisso a minha esposa estava no trabalho, com uma cuidadora que trabalha com ela lá, a Liaci, uma pessoa sensacional, que eu quero também deixar aqui registrado o meu carinho, meu orgulho de tê-la como amiga da minha esposa. Ela não é minha amiga direta, ela é amiga da minha esposa, da minha ex-esposa, mas uma pessoa que fez por mim o que mais ninguém fez. Ela conversando com a minha esposa acerca do trabalho delas lá, das coisas que tinham se passado lá nos últimos dias e tal, e aí ela percebeu que a minha ex-esposa estava um pouco preocupada. Ele falou, menina, o que está acontecendo? Estou sentindo que você não está muito bem, tal. E aí a minha esposa citou para nós, tem que ver, o Baruch sofreu um acidente e tá lá em casa com a barriga roxa, eu tô temendo por algum tipo de sequela, por alguma coisa pior que possa vir a acontecer. Ele já foi no médico, mas já falei para ele voltar, mas ele é teimoso, ele não vai. E tá lá em casa tem 2 semanas, sofreu um acidente, acabou com a Fiorina e tal. Aí a Lia falou, nossa, menino, coitado dele, mas agora ele tá bem? Não, ele tá lá em casa, tá bem e tal. O pior já passou, mas ainda tô um pouco preocupada com ele. Aí a Lia teve a intuição divina de falar, Tati, tem exatamente 2 semanas que o motorista que rodava no meu carro, tem o Uno de aluguel, que eu mostrei no vídeo anterior, o rapaz me entregou o carro e o carro tá lá em casa parado. E o Baruch, antes da Fiorina, ele trabalhava de Uber, motorista de aplicativo, né? Que eu não trabalho no Uber tem algum tempo, mas eu trabalhei 1 ano e 6 meses, parece. E meu carro tá lá parado, e carro parado estraga. E ele, como ele tá parado lá, pergunta ele se não quer voltar a rodar no motorista de aplicativo, que aí eu vou deixar o carro com ele 1 mês para ele levantar um dinheiro aí para ele tentar arrumar o carro dele. E se não for suficiente o primeiro mês, então eu vou passar para ele um aluguel mais barato do que o normal o pessoal cobra, só para ajudar ele, e ele vai me ajudar também, o carro não vai ficar parado e vai gerar uma rendazinha para mim. Óbvio que de prontamente eu vi que era Deus me abençoando, porque eu não tinha para onde ir, o que fazer.
eu tenho uma ideia que estava com o motor batido. É o carro que eu rodava na Uber antes. E quando me veio a oportunidade de comprar a Fiorino, eu decidi comprar a Fiorino e não arrumá-lo, porque eu ia trabalhar com a Fiorino para depois arrumar a ideia. E aí aconteceu o acidente, eu fiquei com os dois carros parados e não tinha para onde correr. Não tinha o que fazer. Entende? Compreende? E aí eu falei, o quê? Eu vou abraçar essa situação, sentindo muita dor ainda no peito. Eu falei, vamos trabalhar. E aí, no início de outubro, eu peguei o carro com ela levou o carro para dar uma revisão. Eu peguei o carro e comecei a trabalhar. E aí, satisfeito, feliz, porque Deus estava me abençoando, né? Ele não me deixou passar necessidade, porque quem é pai de família, casado, sabe o quanto custa manter uma família, e eu nem de longe eu consegui, de fato, ser o mantenedor da minha família, a família que eu tinha com ela. A Tati, ela simplesmente, ela foi a mantenedora da casa praticamente todo o tempo que eu me relacionei com ela. Devido à minha desobediência, devido às circunstâncias que eu estava vivendo, sempre saía de um problema, entrava no outro, saía de um problema, entrava no outro, tudo por causa da minha desobediência a Deus. Assim como Jonas fugiu do mandamento de Deus e foi para outro lugar, pegou uma embarcação direcionada para longe da vontade de Deus, eu não fugi necessariamente da vontade de Deus, mas eu estava empurrando com a barriga. Estava colocando em primeiro lugar a minha vontade, os meus sonhos. E, consecutivamente, o reino de Deus ficou em segundo plano. Como eu disse nos vídeos anteriores aí, não sei qual, eu não estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo com o chamado de Deus para a minha vida. Resultado, vieram todos esses acidentes horríveis que eu passei, mas Deus me poupou. Deus me poupou. E com tudo isso, veio esse carro para me trabalhar. Só que aí você acha que eu fui fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus mandou fazer. Agora, trabalhando de motorista de aplicativo, quem trabalha como motorista de aplicativo sabe quanto tempo passa dentro do carro. Eu morava dentro do carro e ainda moro, né? E o resto do tempo era dentro de casa dormindo. 12, 14, cheguei a trabalhar 19 horas por dia. E o resto do tempo era dormindo e tentando conciliar algum tempo aí entre dormir e ficar com a minha ex-esposa e com a família que eu contraí com ela. Não tive êxito algum. Ela, por sua vez, dentro do seu direito, me cobrava mais amor, mais carinho, mais atenção, e eu não podendo corresponder para ela aquilo que ela merecia, que era direito dela. Eu não pude contribuir de fato e verdade como manda a palavra dentro do meu relacionamento. Resultado, eu optei em sair do relacionamento por entender que ela merece muito mais, infinitamente mais, sobre tudo aquilo que eu podia fornecer a ela. E dei espaço para uma outra pessoa amá-la, resguardá-la, cuidá-la, segurá-la, fazer tudo do bom e do melhor que ela merece, que é uma pessoa extraordinária, incrível, sensacional. Só tenho coisas boas para dizer a respeito da Tati. Muito obrigado, você, sua mãe, sua família, por terem me suportado, me tolerado todo esse tempo. Mas fato é que o causador de todo o mal que eu proporcionei para mim e para minha família foi a minha desobediência a Deus. Eu fui empurrando com a barriga. Deus foi me mostrando, me revelando coisas, trazendo outras pessoas com outras revelações que complementavam aquilo que Deus já estava me dizendo e me mostrando. Otoniel, um irmão, amigo, camarada, companheiro ministerial,
Deus falou muitas coisas para ele através de sonho e ele me contou e eu vi o link de Deus, o link divino, assim, ligando uma coisa na outra. Mas eu não fui capaz, autossuficiente de executar todas as coisas, porque eu trabalho, eu moro dentro do carro e o outro tempo que eu tenho é para pagar aluguel do carro, agora suprir as minhas necessidades básicas dentro da minha casa, que agora eu estou separado, mas antes eu tinha que contribuir de um jeito ou de outro, dentro daquilo que eu podia contribuir dentro de casa. E agora eu estou nessa situação. Graças a Deus, com todo esse tempo que eu estou trabalhando, eu consegui arrumar o meu carro, o Ideia. Ainda estou com o carro alugado por mais algum tempo aí que eu não vou definir aqui, mas vou trabalhar com ele mais um tempo ainda, porque eu preciso arrumar a documentação do Ideia que ficou mais de um ano parado, portanto o documento está em 21. E eu preciso pelo menos pagar o 22 para poder, e as multas que eu tenho para pagar, porque eu até paguei 3 das multas, ficou uma de 130, mas não consigo encontrar o comprovante. E a fábrica de multas aqui de Esmeraldas fica ali na BR-808, na MG-808. Segundo eles, eu passei lá 4 vezes, e 4 vezes que eu passei acima de 40 km e eles me multaram. Ainda não fui buscar a data da multa para ver se naquela época estava. Tem um negócio que a gente olha para ver se estava dentro do prazo, se estava fiscalizado, se estava tendo manutenção naquele radar e se ele estava, né, dentro dos conformes do parâmetro da lei. Mas eu vou buscar, porque obviamente eu não vou querer pagar de novo mais 3 multas aí que está dando R$ 390. Mas eu vou resolver isso aí, eu vou olhar para ver se está tudo certinho. E não tendo outra possibilidade, eu vou ter que pagar 400 e burdoada aí. 400 não, né? Quase 500 e poucos reais de multa, mais o documento 2022 para mim poder sair do aluguel do meu carro, do Fiat Uno, entregar, devolver para ele assim, para alugar para outra pessoa e poder rodar no meu carro e ficar livre do aluguel do carro para poder ter uma condição de vida melhor. Mas eu creio que Deus está trabalhando, me abençoando. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. E da agora para frente eu creio que vai mudar, porque eu não estou disposto mais a priorizar a minha vida acima do reino de Deus. E é o porquê esse é o motivo pelo qual eu estou gravando esses vídeos, relatando os milagres, os feitos de Deus na minha vida, para que as pessoas, o máximo de pessoas possível, possam tomar nota, tomar conhecimento desse testemunho, e que esses testemunhos sirvam de edificação para a sua vida, para que você não desista, para que você saiba que Deus tem controle sobre todas as coisas, assim como está escrito. Não me recordo agora, não me traz à memória a passagem bíblica, mas eu acredito que é Romanos 8:32. Se salvo, guarda se eu estiver errado, me perdoem, mas eu estou citando. Mas eu sei que está em Romanos, e acredito que é em Romanos 8:32, que diz que todas as coisas, as boas e as ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quero recitar também o que o apóstolo Paulo disse, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei viver com fartura e sei viver em escassez. E todas as coisas posso naquilo que me fortalece. Nunca disse que Deus vai fazer todas as coisas que eu quero, que eu desejo. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo estava relatando que ele passou fome, que ele passou nudez, que ele passou dificuldade e não abandonou a Deus. E que também ele foi visitado
pela oferta dos irmãos, e que teve ali maior abastança na vida dele, que ele tinha suprido todas as necessidades ali através dessas doações, e que assim também ele glorificou o nome de Deus e continuou servindo a Deus. E eu estou aprendendo a adorar a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle da sua vida. E que assim como Deus fez com Daniel na cova dos leões, assim como Deus fez na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego, ele não perdeu o controle na vida deles e não perdeu na sua vida. Isso não quer dizer que você está isento de entrar na fornalha. Isso não quer dizer que você não terá que passar pela cova. Porque Deus, ele te livra, ele te dá a válvula de escape na situação. É dentro do problema. Deus, ele se mostra fiel a você na sua adversidade. É quando estamos dentro da cova, ou dentro da fornalha, ou saindo dentro de um acidente, ou, porque eu não esqueci de falar, que eu vou citar aqui ainda, tem que falar isso antes de encerrar esse vídeo. Dia 24/8 eu sofri o último acidente. 2 semanas depois eu voltei a trabalhar. No mês 10, no dia 27 ou 28, que não me recorda exatamente, entre o 27 e 28, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, fui em Santa Luzia, Vespasiano, passei por Belo Horizonte, Contagem, e aí eu fui terminar minha noite na cidade de Betim. E aí, de repente, parou de chamar no aplicativo. Já eram quase 2 horas da manhã, e eu estava ali no bairro Teresópolis, e aí eu falei, eu vou caminhar sentido o centro de Betim, porque de repente eu pego até uma corrida voltando para Belo Horizonte e encerro minha noite ali. E facultativamente eu tenho um ganho melhor. Só que isso não aconteceu. Eu desci Teresópolis, em Biruçu, vim devagarzinho, parei alguns pontos e não chamava, absolutamente não chamava. E aí o que aconteceu? Eu parei dentro do centro de Betim e ali também não chamava. Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei assim, eu já estou aqui em Betim, eu tenho que passar lá em casa, lá em Esmeraldas, para levar comida para os meus cachorros, os meus amados e companheiros cães que eu amo, Emica, Mel e Paulinho. E aí eu vim, falei com ela que eu vinha para cá trazer ração, que eu ia dormir aqui e que no outro dia eu começava as corridas por aqui e terminar lá perto de casa. E aí ia para casa. E aí eu vim com o aplicativo ligado até no cemitério Cachoeirinha.